Queridos irmãos e irmãs, muito bem-vindos ao nosso novo quadro aqui do nosso canal do YouTube, Paróquia Santa Terezinha JF. Hoje estamos aqui com a Pastoral dos Ministros, estamos com os dois representantes aqui. Se apresentar. O meu nome é Oranice, mas todo mundo me conhece por Nice. Eu moro no bairro Dourado e sou ministra aqui há 11 anos. Meu nome é Luan, sou filho da Oranice, também ministro da Eucaristia e sou ministro há 5 anos completos. Agora nós vamos fazer algumas perguntas para vocês, né? Pode ser curiosidade de todos. E eu vou começar as perguntas, tá? O que é o ministro extraordinário da comunhão eucarística? O ministro extraordinário da comunhão eucarística é um leigo que ele é convidado a servir, né? Servir a comunhão nas celebrações, a levar a comunhão aos enfermos, fazer a celebração da palavra e também as exéquias. Nós damos um suporte, né, principalmente aí, pro dia a dia da igreja, né, atuando de forma mais voltada para a Eucaristia, mas a nossa principal função é poder estar suportando e ajudando nesse trabalho de evangelização. Certo. O que é preciso ter para ser ministro? Isto é, qualquer pessoa pode chegar e participar? Não. Para ser ministro, primeiro você é convidado pelo padre para ser ministro, né? E para você ser ministro, você tem que ter uma fé cristã, uma participação na igreja, né? Ter uma base familiar, ter os 3 sacramentos, batismo, crisma e primeira comunhão, né? E normalmente o padre, eu acredito que eu fui o padre, eu fui pelo Padre Ney, na época do Padre Ney. Eu acho que ele vai observando as pessoas na igreja, né? Sim. Há missas que vão... O envolvimento da pessoa, né? Os valores cristãos, para que a gente, né, a gente como uma representação, né? Acaba que a gente representa, lógico, de forma um pouco mais auxiliar, mas trazendo essa representação que o ministro traz para a Igreja Católica. Sim. A gente precisa, de fato, estar alinhado com os valores da Igreja, né? Então, assim, a gente precisa, enfim, ter os valores cristãos, ter o comportamento que se espera de um cristão para que a gente, de fato, possa multiplicar isso, né? Não faz sentido você ser ministro da Eucaristia se você não compactua com tais valores. Então, acho que esse é o ponto. Sim. Quais são as funções que vocês exercem? Que eu mais ou menos falei, já falei até mais ou menos antes, né? Servir a comunhão nas missas, né? Sim. Levar a comunhão para o enfermo, evangelizar principalmente, e fazer a celebração da palavra e das exéquias. Expor o Santíssimo, sim, guardar, né? E também dá um bom suporte aí durante a celebração, né? Durante as missas, né? Ajudar na preparação do altar, ajudar durante a celebração, né? Ajudar a servir durante a celebração também. Caso tenha um padre, né? E se não tiver, na ausência de um, a gente pode, como minha mãe falou, a gente pode contribuir fazendo a celebração da palavra. Sim. Vocês passam por uma formação para poder saber o que fazer? Sim, passamos por uma formação. Um período bom de formação. É uma formação com muita palestra, para a gente conhecer todos os objetos litúrgicos, saber como são usados aqueles objetos, né? Como deve ser preparado, como né? deve ser preparada a missa. E são quanto tempo de curso? O meu deve ter sido mais ou menos uns 3 meses. Na verdade, assim, tem um primeiro processo que é quando
tem mais teoria, quando, né, é apresentado para a gente um pouco mais das informações, enfim, para a gente conseguir entrar um pouco mais na teoria, e acaba que um treinamento prático quase que contínuo, né? Porque assim, toda semana a gente participando das missas, participando das celebrações, a gente está aqui, a gente está podendo aprender um pouco mais, né? Às vezes é uma pessoa que não costuma fazer, né? Sempre pode acontecer um imprevisto ou outro, enfim. Acaba que todo dia você observando e participando de fato, você consegue aprender e conseguir contribuir no processo. Durante a celebração, tem um número específico de ministros para servir no dia? Ou não é algo obrigatório a ter? Tipo, 5 ministros, 6 ministros? Normalmente é feita uma escala mensal. Sim. Essa escala, nos domingos, dias de festa, por exemplo, na novena da padroeira, Semana Santa, Natal, onde tem um número maior de pessoas, né? Às vezes em outras celebrações tem um número maior de pessoas, nós aqui da Paróquia Santa Terezinha, escalamos de 7 a 8 ministros. Entendeu? Agora, durante a semana, 4 ministros que são escalados. Não tem tanta necessidade. Normalmente é escalado até 4 ministros, porque às vezes vem menos gente, né? Isso. Aí às vezes os ministros têm que servir como coroinha também. Ah, sim. Entendeu? Próxima pergunta. Às vezes vemos um ministro que fica no altar com o padre. Qual a diferença de estar no altar com o padre e no banco? Na verdade, não tem diferença. A gente, né, preenche os lugares no altar ao lado do padre para poder servir. Preferência é sempre dos coroinhas. Né, os coroinhas, o diácono, se tiver algum seminarista, eles compõem ali o altar junto com o padre. Na ausência, né, deles, a gente, antes da missa ali, na nossa preparação, a gente se convida, né, assim, convida, indica alguém e essa pessoa está presente ali no altar. Para poder, né, tá substituindo e ajudando, principalmente aí na preparação durante a missa, exatamente. Às vezes até com um coroinha, né? Na ausência do coroinha, o ministro passa a ser o coroinha. Né? Ele vai ajudar o padre para levar os objetos litúrgicos, né? Aquele rito todo que tem na missa. Sim. E não tem diferença do ministro que está no altar quanto do ministro que está no banco. Não há diferença nenhuma. Isso é como ele falou. Entre nós, fala, você hoje fica no altar? Entendeu? Hoje eu vou ficar no altar. Tem o lado do sagrado, o ministro que pega, que retira a âmbula consagrada para levar para o altar, né? Sim. Então, isso também é assim. Às vezes uma pessoa, hoje eu posso ficar no sacrado, então não tem hierarquia nenhuma, é mesmo a gente, entre nós que a gente... Tá. As vestimentas são mais para a identificação ou elas têm algum símbolo a mais? Para identificação e também tem um símbolo litúrgico, né? Conforme, por exemplo, a celebração hoje, esse tempo agora é o tempo verde, né? O tempo comum é verde. Então, é litúrgico. Inclusive aqui na paróquia de Santa Terezinha, né? Os nossos escapulários, escapulário mesmo que a gente utiliza, a parte da frente, ela está sempre alinhada com as cores que a igreja está ornamentada, né? Então, justamente para a gente poder seguir a liturgia. Então, é lógico que ajuda na identificação de um fiel que vem na igreja e quer alguma orientação, mas também é em comunhão aí com a liturgia. Sim. E como vocês se preparam para antes da missa? Vocês chegam antes e vão arrumando as coisas que serão usadas? Ou vocês já deixam organizado antes? A preparação é tudo na hora que chega, né? Olha os objetos. Primeiro a gente tem que olhar no sacrário as partículas que estão consagradas.
A preparação é o seguinte, a gente chega, primeiro a gente tem que olhar as partículas consagradas no sagrado. Sim. E depois a gente vem aqui para a sacristia e prepara tudo, coloca partículas para consagrar, o vinho, né? Os objetos litúrgicos todos que vão ser usados na celebração, as âmbulas, né? O cálice. A preparação ela é feita, basicamente começa 1h30, 1 hora antes da missa, né? Os ministros vão chegando, a gente vai tentando se organizar, aí acaba que a gente já sabe, né, como é que funciona, a não ser que tenha um colega, né, num período mais de aprendizagem, a gente já vai em conjunto mesmo, um vai organizando as âmbulas, outro já olha as partículas, aí a gente entende, né, como minha mãe falou, a questão de quantas partículas vão colocar para consagrar, isso vai muito também da celebração, né, para ver se a necessidade de consagração de partículas. Já na ausência da equipe, a gente ajuda a olhar sons, se for preciso, vai lá para a porta para poder receber os fiéis. Sim. Então, assim, marcação de missas. Marcação da missa. A marcação da missa também durante a semana é feita na secretaria. Sim. Agora, aos domingos, a marcação é feita pelos ministros. E a gente tem que abrir a porta, né, da igreja, né, acender as luzes. Então são várias funções. São várias funções. A gente acha que é só ali na hora, mas não é, né? Se não tiver leitor, você tem que olhar na igreja e convidar uma pessoa para ser leitor. E também para quando acabar a missa, né? Assim, recolher os objetos, guardar tudo, né? Apagar as luzes, né? Todo o trabalho fechar a igreja, assim. Os ministros são os responsáveis por fechar a igreja. Sim. Né? O padre muitas vezes vai embora e a gente ainda está aqui no trabalho. Sim. Vocês podem também fazer a celebração da palavra quando não tem sacerdote na igreja? Tem alguma diferença da celebração comum feita pelo padre? Não, nós podemos fazer a celebração da palavra. E a diferença entre a celebração da palavra e o padre celebrar a missa são a consagração. A consagração, né? Sim. A consagração só pode ser feita pelo padre, né? Nós ministros podemos fazer a celebração. Tem também uma preparação para essa celebração. Nós, o diácono, né? O diácono também, ele é capacitado para fazer a celebração da palavra também. Inclusive mais capacitado que nós, né? Exatamente. Assim, uma missa, né, com a consagração, ela só pode ser feita pelo padre. Sim. Sim. Então foi isso. Quero agradecer a vocês por terem vindo, ter participado da nossa entrevista. Quero agradecer a Anice e o Luan por ter vindo aqui na nossa entrevista. E vocês podem deixar alguma mensagem para o pessoal de casa que querem participar de mais pastorais, né? E deixa um recado para eles conhecerem mais a nossa igreja, o que tem por trás disso tudo, né? Porque ninguém imagina que vocês fazem isso tudo, acha que é só estarem na frente ajudando o padre e acabou, e não é. Vocês fazem muita coisa. Aí vocês podem deixar o recado de vocês. Bom, o recado que a gente gostaria de deixar, na verdade, é convidar né, vocês a participarem conosco. Acho que oportunidade sempre vai existir, acho que Deus nos proporciona muita coisa, né? É nosso dever aqui tá de fato prestando esse culto a Deus, e a participação, ela de fato engrandece mesmo tudo aquilo que a gente faz. Então, assim, vem, participa, se envolve mesmo com a igreja, porque assim, eu acho que no final de tudo a gente ganha muito mais. Talvez você não se identifique muito com o ministério, ou então, né, como precisa esperar um convite do padre, como a gente comentou ao longo da entrevista, existem outras oportunidades na igreja que precisam de ajuda. Então, assim,
tem essa oportunidade para você, se você quiser ajudar e doar um pouquinho do seu amor para a igreja, para ajudar na evangelização, pô, vamos arregaçar as mangas mesmo, vir ajudar da forma que conseguir, na pastoral que conseguir, que se identificar, enfim. Procura o padre, o diácono, ou até secretaria, enfim, manifesta esse desejo de querer se envolver mais na igreja e poder, de fato, ajudar a produzir mais frutos aí e de fato a gente tentar dar um pouco daquilo que Deus nos dá, né? Assim, Deus faz tudo por nós e é um pouquinho que a gente tenta fazer aqui para poder fazer diferença. Nós temos várias pastorais, então tem alguma pastoral você vai se identificar, né? Você vai ser muito bem-vindo, né? Nós vamos receber com muito carinho, porque tudo que se faz para Deus é muito gratificante, né? A gente renova. Às vezes a gente sai de casa chateado com alguma coisa, quando chega aqui você sai renovado. Só por você se sentir útil, você servir a Deus, que é a coisa mais importante que é isso, que é a coisa mais linda que é isso. Servir a Deus, não só no ministério que nós servimos, que é o Ministério da Eucaristia, mas tem várias pastorais que também é muito bom. Tá? Vocês estão convidados. Inclusive, dando um testemunho, eu fui convidado a ser ministro da Eucaristia no momento que, na vida profissional, eu estava muito infeliz. E quando o convite veio, assim, para mim mudou tudo, eu fiquei muito feliz e ali eu tive certeza que, independente do caminho profissional que eu fosse seguir, Deus estava comigo. O convite veio exatamente no momento que eu precisava. E assim, eu poderia ver por um lado, né? Mas é mais uma atribuição para quem não está feliz com a vida profissional, mas eu acho que quando o chamado de Deus vem, a gente precisa estar atento. Então assim, quando eu recebi o convite, de fato eu fiquei muito feliz, porque ali eu percebi que Deus estava comigo e que tudo na nossa vida vai se acertar, mas o importante é a gente ter fé em Deus, entregar mesmo a nossa vida na mão de Deus, né? E poder seguir em frente, tentando sempre também podendo ajudar um pouquinho a igreja. Nós também agradecemos a Pascom, tá? Pelo convite. Ficamos muito satisfeitos, né? Que bom. E eu fico muito emocionada do meu filho ser ministro junto comigo, sabe? Isso aí também é um presente muito grande. É um presentão, né? Acabou? Muito obrigado. Então, pessoal, foi isso a nossa entrevista de hoje. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, obrigada a vocês por terem vindo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, ativem o sininho de notificação para vocês receberem, né, quando postarmos mais vídeos. E também não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, Paróquia Santa Terezinha JF, e aqui no YouTube também. E comentem aí embaixo qual outra pastoral que vocês querem conhecer.